Vamos agora definir esse conceito de velocidade relativa. Considere a colisão mostrada na figura abaixo. Um gráfico da velocidade em função do tempo, entre dois carros, o carro 1 e o carro 2. As velocidades estão descritas nesse gráfico. A velocidade inicial do carro 1 é igual a zero. Ele interage e, após a interação, a sua velocidade final é igual a mais 0,17 metros por segundo. Portanto, ele tem uma variação da velocidade que é positiva. O carro 2 possui uma velocidade inicial de mais 0,34 metros por segundo. Ele interage e sua velocidade diminui até um valor negativo e constante de menos 0,17 metros por segundo. Portanto, a variação da velocidade do carro 2 é negativa. Qual é a variação da velocidade do carro 1? Eu posso utilizar os dados que foram apresentados no gráfico. A variação da velocidade do carro 1 é a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial. Portanto, a variação da velocidade do carro 1 é de mais 0,17 metros por segundo. A variação da velocidade do carro 2 é a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial. E neste caso, a variação da velocidade é de menos 0,51 metros por segundo. Veja que a variação da velocidade do carro 2 é 3 vezes maior que a velocidade do carro 1. Isto porque a inércia do carro 2 é 1/3 da inércia do carro 1, como vimos na aula 5. Mas nós vamos estudar aqui uma outra grandeza, que é a velocidade relativa. Agora eu faço uma pergunta que é diferente das duas anteriores. Qual a diferença de velocidade entre os dois carrinhos antes da interação? Veja que agora eu não estou escrevendo uma variação. Eu estou calculando uma diferença de velocidade de dois objetos diferentes. Quando eu calculava a variação, eu calculo a variação para a velocidade de um mesmo objeto. Variação da velocidade do carro 1, variação da velocidade do carro 2. A diferença de velocidade entre os dois carrinhos é a velocidade inicial do carro 2 menos a velocidade inicial do carro 1. A partir dos dados que estão no gráfico, eu encontro que a diferença de velocidade dos dois carrinhos é de mais 0,34 metros por segundo, antes da colisão. Qual a diferença de velocidade entre os dois carrinhos depois da interação? Veja, agora eu vou calcular a diferença da velocidade entre os dois carrinhos depois da interação. Então, a velocidade final do carro 2 menos a velocidade final do carro 1. E neste caso, a diferença de velocidade é de menos 0,34 metros por segundo. A variação da velocidade do carro 1 é diferente da variação da velocidade do carro 2. Estamos falando de uma diferença de velocidade de um mesmo objeto. Logo, isso se chama variação das velocidades. A diferença de velocidade entre dois carrinhos em uma colisão, em alguns casos, tem a mesma magnitude antes e após a colisão, exceto pelo sinal, como encontramos aqui. É essa diferença de velocidade entre dois carrinhos o que chamamos de velocidade relativa. A velocidade de um carrinho relativa à velocidade do outro carrinho. Chama-se de velocidade relativa a diferença entre as velocidades de dois carrinhos. É importante você saber ler essa equação. A velocidade relativa do carrinho 2 em relação ao carrinho 1 escreve-se da seguinte forma. A velocidade do carrinho 2 relativa ao carrinho 1 é igual à velocidade do carrinho 2 menos a velocidade do carrinho 1. Veja que os subíndices são escritos na mesma ordem, 1 e 2, mas a diferença é calculada na ordem inversa, V2 menos V1. A velocidade relativa do carrinho 1 em relação ao carrinho 2 escreve-se da seguinte forma. A velocidade relativa do carrinho 1 em relação ao carrinho 2 é igual à velocidade do carrinho 1 menos a velocidade do carrinho 2. O último índice na velocidade relativa representa o objeto que estamos estudando. Quando eu escrevo V21, é a velocidade do carrinho 1 que eu estou estudando. A velocidade do carrinho 1 em relação ao carrinho 2. E quando eu escrevo V12, eu estou estudando a velocidade do carro 2. É a velocidade do carrinho 2 em relação à velocidade do carrinho 1. Ao trabalhar com velocidade relativa, devemos lembrar que se trata da velocidade de um carrinho em relação ao outro carrinho. Não é a variação da velocidade de um mesmo carrinho, que seria a sua velocidade final menos a sua velocidade inicial.
Assim, não podemos usar o símbolo delta, porque reservamos esse símbolo para indicar a variação de uma única quantidade de um mesmo objeto. Agora estamos lidando com a diferença de velocidade entre dois objetos diferentes. Agora que sabemos o que é a velocidade relativa, podemos definir a rapidez relativa. Chama-se de rapidez relativa a magnitude da diferença entre as velocidades de dois carrinhos. A rapidez relativa do carrinho 2 em relação ao carrinho 1 se escreve da seguinte forma. Veja que agora não estou usando o símbolo de vetor. A rapidez do carrinho 2 em relação ao carrinho 1 é a magnitude da velocidade do carro 2 menos a velocidade do carro 1. A rapidez relativa do carrinho 1 em relação ao carrinho 2 é a magnitude da velocidade do carrinho 1 menos a velocidade do carro 2. Novamente, o último índice na rapidez relativa representa o objeto que estamos estudando. Então, V21 é a rapidez relativa do carrinho 1 em relação ao carrinho 2. E V12 é a rapidez relativa do carrinho 2 em relação ao carro 1. A rapidez relativa é a magnitude da velocidade relativa, é o módulo. Observe que a sequência dos subscritos para rapidezes relativas não importa, pois não há o sinal negativo para a velocidade. Está aqui neste quadro. Veja que enquanto a velocidade relativa do carrinho 2 em relação ao carrinho 1 é V2 menos V1, a velocidade relativa do carrinho 1 em relação ao carrinho 2 é V1 menos V2. Então eu posso dizer que a velocidade relativa de 1 em relação ao 2 é menos a velocidade relativa de 2 em relação a 1. Então veja que a velocidade relativa precisamos levar em consideração o sinal, e os índices são trocados. Já para a rapidez relativa, V21 é igual a V12, porque a rapidez relativa é o módulo, então o sinal não importa. Esse conceito de rapidez relativa é importante para classificar os tipos de colisão.